Em 2016, a Meta, que na época era Facebook, anunciou no South by Southwest que ia começar a disponibilizar ferramentas para chatbots. E aquilo parecia uma grande promessa, ia mudar completamente o comércio, a gente ia ter o comércio conversacional, poder interagir com as marcas e assim por diante. Eu lembro que na época eu até produzi um outro podcast, eu falei sobre isso no podcast, né? Fiz um estudo lá do impacto do chatbot. E quando as primeiras versões começaram a aparecer, assim, era um negócio meio decepcionante, né? Você tinha lá uma arvorezinha de conversa, bem safadinha, né? Ah, desse diálogo vai para aquele e tal. E hoje a gente evoluiu muito, fazem 8 anos, e a generativa chegou com tudo, atropelando. Então sejam bem-vindos ao Make One Talks. Nesse episódio a gente vai falar sobre o futuro dos chatbots. Estou aqui com o Rodrigo. Prazer, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Eu estou aqui na equipe do Make One Lab. Nós trabalhamos com várias tecnologias inovadoras, com IA principalmente. E é um prazer estar aqui com vocês. E com o Carlo. Olá, eu sou da Sapios, trabalho com chatbots mais ou menos dessa época em que você falou que eles eram bem limitados. Estou aqui até hoje e trabalhando com experiência do usuário, melhorando experiências conversacionais. Vamos falar sobre bots, que tem muito para contar. Legal. Pessoal, acho que nessa época a gente começou a falar mais assim de omnicanalidade, né? Porque eu lembro que na época a gente falava assim, offline, online e offline, né? Cliente online, cliente offline. No offline tem vários canais, outdoor, blá, 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 várias formas de você interagir com o cliente, saque e tudo mais. E aí, nessa época, a gente, foi pro digital, Facebook, Instagram começaram a crescer, YouTube começou a aparecer, aí começou a aparecer muitos canais digitais e veio a oportunidade do chatbot, o comércio conversacional, né? Como é que foi a tua chegada nessa história aí, Carlos? Eu já trabalhava com atendimento a cliente, com a indústria de atendimento a cliente já há bastante tempo, diria que há mais de 10, 12 anos no segmento. E a entrada foi meio que natural, né? Olhando com a perspectiva de 10, 12 anos passados, as empresas sempre quiseram fazer mais, aumentar sua capacidade de atendimento, aumentar a velocidade de resposta e bom, por aí vai. Então, você ter um mecanismo que auxiliasse o contato do cliente era meio natural que fosse acontecer por ali. Voltando para 16, se a gente parar para pensar aqui, você tinha atendimento ao cliente presencial por voz ou um e-mail, né? Então, sim. Se você quer reclamar, você vai por voz, né? Ou vai presencialmente quando você não conseguiu pelo telefone. E se você pode ter tempo, ok? Ou tem que entrar num processo, você ia num canal estruturado como o canal de e-mail. O chat já era uma realidade, todo mundo já estava acostumado com o MSN, o WhatsApp estava começando a bombar, né? A troca de mensagens por torpedo já estava na mão de todo mundo. Então o canal de mensageria se colocou como uma oferta natural. Aconteceu uma pressão do cliente nas empresas por ter um canal que me atendesse, era onde eu estava, era onde eu queria atender. Sim. E as empresas reconhecendo, opa, aqui tem uma oportunidade de eu controlar meu custo, aumentar minha força de trabalho, e bom, né? Então casou, mais ou menos nessa época aí, 2016, 2017. Legal, legal. Quais foram os primeiros desafios, assim, dessas implantações, cara? E saindo também da mensageria, digamos, né, SMS, para os novos canais digitais, aí, o WhatsApp bombando e tal. Então, vamos lá. O primeiro desafio era não tinha uma regra formal para ser copiada, né? Se a gente pega o e-mail, ok? O e-mail é, na prática, uma analogia da carta. Sim. Você tem uma agência de correio, você escreve uma mensagem, posta nessa agência, que entrega para outra agência, que entrega para outra agência, que vai chegar do outro lado e alguém vai abrir quando houver o desejo dessa pessoa de abrir, ok? Quando nós trocamos mensagens, SMS e outros formatos que estavam ali à disposição na ocasião, ICQ, né, para os mais velhinhos. Nossa, né? Bons tempos aqui. Foi. Eu não sei do que vocês estão falando. Tá bom. Sou dessa época.
a experiência era um pouco diferente, a expectativa era diferente. Eu mandei uma mensagem, eu fico olhando para ver se tem uma resposta. Exato. Na época, ficar olhando era 15 minutos, Sim. né? Hoje em dia, se você demorou mais do que 15 segundos para responder, eu já vou te questionar e falar, cara, cadê você? Né? Sim. Então, o primeiro grande desafio foi entender, tanto do lado do consumidor quanto do lado de quem está prestando serviço, quem está... que essa dinâmica tinha que ser respeitada. E como é que faz isso com a tecnologia que estava disponível na época? E aí é que começa a história dos chatbots. Né? Foi divertido, não vou dizer que não é. E, de novo, se a gente fazer novamente o paralelo com o e-mail, né? A analogia que a gente tinha, falando de atendimento ao cliente, que é onde eu mais estou posicionado, né? A analogia que a gente tinha era uma estrutura de uma árvore de URA, uma árvore de decisão, onde eu digo para você o que eu posso resolver naquele canal. Boa. Legal? Reforçando o URA, né? Explica o URA aí pro pessoal. Todo mundo já pegou no telefone, ligou para uma empresa e ouviu aquela estrutura dizendo: oi, aqui é a empresa X, digite 1 para isso, 2 para vendas, 3 para suporte, ou aguarde que alguém vai te atender. Ok? Aí você cai na fila, todo aquele processo, todo mundo aqui tem tem uma companhia para lembrar, nem sempre de maneira tão positiva. Não sem antes, né? Falar por 3 minutos que você pode falar agora pelos canais digitais. Você não precisa exatamente. Isso é novo, isso é novo. Esse é novo. A época, voltando lá para 2016 e 2017, a analogia que a gente tinha, e analogias são muito importantes, porque pensa no seguinte, eu tenho um universo de consumidores que está tentando se relacionar comigo em empresa, ok? Eu tenho 2 alternativas. Ou eu explico para todo mundo como eu funciono, e eu tenho que fazer isso o tempo todo, ou eu coloco esse consumidor dentro de um trilho de atendimento que, teoricamente, acelera o processo desse cliente chegar na informação que ele precisa. Como não existe uma cultura muito forte, não existia, principalmente à época, né? Uma cultura muito forte de digitalização, do consumidor ter contato com o digital, com os sistemas internos e por aí vai, a melhor forma de fazer isso naquele instante era uma árvore de decisão. Hoje é muito fácil a gente falar porque, vamos colocar o atendimento no WhatsApp. E uma grande vantagem que a gente tem hoje, trazendo para o dia de hoje, tá? Hoje eu não preciso ensinar ninguém a mexer. Sim. Hoje eu não preciso fazer esse cara instalar um aplicativo, acessar o meu site. Todo mundo, 99 ponto sei lá quanto por cento da população brasileira tem um smartphone, e dentro desse smartphone tem um WhatsApp que ele usa diariamente. Não interessa qual é a tua classe social, não interessa qual é a tua faixa etária, não interessa em que região do Brasil você está, salvo, claro, né, pontos de exceção, mas na prática você consegue conversar, e conversar é algo que todo mundo faz. Então eu não preciso ensinar. Essa é a grande brincadeira. É o que é possível hoje. Né? À época, a árvore de decisão era o caminho a ser adotado. E esse ponto que você trouxe tem tudo a ver com a omnicanalidade, né? Porque a ideia é, né, você ter a mesma experiência, a mesma boa experiência, digamos assim, com uma marca em qualquer canal onde o cliente esteja, porque cada vez que você força ele para um canal específico, a chance de você perder uma interação com ele, um touch point ali da jornada do cliente é grande, e isso gera impacto lá na frente, né? Sempre que a gente fala de jornada de cliente, na minha cabeça tem um componente que é qual é o grau de esforço que eu, como cliente, como consumidor, como lead, como... Boa. Né, tenho que ter para realizar uma tarefa na sua marca. Boa sacada. Tá? Quanto menor for o meu grau de esforço, maior a chance de eu chegar ao final desse trajeto. Legal? Nosso cérebro é um instrumento preguiçoso. Perfeito. Ele consome muita energia e ele é biologicamente desenhado para economizar energia. Então, quanto mais simples for o trajeto, quanto menos eu tiver que pensar, maior a chance de eu completar aquela tarefa. Ok? Conversar é algo natural que hoje demanda pouco esforço de nós, ok? Então a interface conversacional é um excelente caminho para a gente chegar no final. Quando você fala de omnicanalidade,
todo mundo busca a omnicanalidade, mas tem algumas pegadinhas nesse trajeto, né? Boa. Dependendo do que você quer executar, a omnicanalidade pode ser uma coisa boa ou pode ser ruim. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu preciso pegar a segunda via de boleto, ok? Da empresa XPTO com quem você tem um relacionamento, né? Se eu telefonar, cara, o esforço que eu vou ter para conseguir a segunda via do boleto é monstruosa para a empresa Sim, e para o usuário, tá? perfeito. Na melhor hipótese, ele vai ser atendido por um sistema automático e vai ter que anotar o código de barras ou aquela... o e-mail, né? Exato. Eu mandei para o e-mail que está aqui cadastrado. Falei, cara, qual é o e-mail que está cadastrado? Né? Sim. Tem toda a questão de LGPD e, bom, por aí vai. Legal? Esse é o tipo de momento em que uma experiência omnicanal, onde eu entrei pelo canal de voz, o melhor canal para mim, para que eu, usuário, conclua a minha tarefa, não é o canal de voz, cara, eu vou aceitar que você me derive de boa. Quando você quer me empurrar para o canal de voz, do canal de voz para um outro, porque você quer pegar meus dados, e a maioria a maioria do mercado está fazendo isso de uma maneira, na minha visão, equivocada, né? Com o olhar só da necessidade da empresa, ali se configura um ponto de atrito. Às vezes eu vou preferir ficar na voz e eu vou reclamar com quem está do outro lado. Então, no final das contas, ao invés de tornar a minha jornada mais simples, você tornou ela mais atritada, ok? Sim. E aí, no final, eu não quero nem mais resolver o meu problema. Eu começo a reclamar por que eu não recebi o boleto, já que esta é a sua obrigação. Perfeito. E aí eu quero só reclamar, a minha chamada fica mais longa, quem atendeu a chamada se sente frustrado, porque ao final do processo ele não desempenhou, né? Ele não pôde de verdade ajudar alguém ali na outra ponta, porque a experiência foi ruim, né? Esse ponto que você trouxe, ô Carlos, me remete ao seguinte. Como eu trabalho de UX e Service Design, eu encontrava muito isso, principalmente nessa época aí, 16, 17 e tal, uma confusão entre jornada de cliente e experiência do serviço. Exato. Cara, e aí quando a empresa tá E forçando... processo, né? Porque às vezes a e empresa processo quer interno. empurrar o processo interno dela para fora. Exato. Perfeito, cara, perfeito. E o que eu acho que falta, eu ainda vejo faltar nas empresas cara, a jornada do cliente é a vida dele. É como ele tá interagindo, resolvendo os problemas dele e tal, e tu tá entrando nesse meio. Quando tu coloca o teu processo para fazer parte dessa jornada, cara, tu quer fazer ele fazer uma coisa que não é o que ele queria fazer na jornada dele, né? E isso me chamava muita atenção. Às vezes eu chegava em cliente e eles falavam assim, a gente tem uma jornada mapeada aqui, a gente faz uma campanha na plataforma tal, uma jornada do cliente mapeada. A gente faz campanha no Facebook, do Facebook a gente leva para não sei aonde, o nosso CRM faz um lead score, aí ele gera uma interação lá no nosso site, compra o produto, não sei o quê, depois a gente entra em contato com o e-mail e tal. Eu parava e falava assim, não, essa é a experiência do serviço, não é a jornada do cliente. Você está se metendo em vários momentos da jornada. É a jornada operacional, né? Exatamente. Quer que o software dele rode melhor do que o cliente tem experiência. Então, exatamente. Na prática, aí, agora eu vou ser pichado, né? Vou ser cancelado, como se diz hoje. Cara, eu tô querendo empurrar o processo da empresa e fazer o cliente trabalhar para mim. Exatamente. Para com isso, cara. Perfeito. Cara. Aprende a resolver Concordo o meu plenamente. problema. É. Eu quero resolver o meu problema. Exatamente. Legal? Como é que você... E de preferência que você não me dê um problema para resolver. Pois é. Eu me lembro quando ó, moçada pré-histórica aqui, né? Muito tempo atrás, a indústria do atendimento falava, não, você tem que atender com um sorriso na voz. Cara, eu não quero que você me atenda com um sorriso na voz e não resolva o meu problema. Eu quero que você resolva o meu problema e você pode estar bravo. Tem problema não. Você pode ser curto e seco. Mas resolve o meu problema. Sim. Que é o que eu vim fazer ali. Eu não liguei com você para ser teu amigo. Não, nós temos que fazer as pessoas amar as nossas marcas. Cara, cuidado, né? É bem complicado. Eu decido quem eu quero amar. E o motivo de eu amar não é porque você me empurrou para lá.
É justamente o contrário. Faz algo que eu realmente queira usar, né? A gente pode olhar para algumas experiências de compra. Eu acho o site da Amazon incrivelmente feio. Me lembra os anos 80. Aham. Mas, cara, a experiência de atendimento da Amazon é maravilhosa. É incrível, é incrível. É incrível. Realmente. Aquilo é desenhado para o cliente. É. E aí você desenha o processo da empresa com base na expectativa de cliente feliz. E quando dá alguma coisa errada, cara, não tem problema que dê errado. Você termina amigo de do rapaz que te atendeu. Perfeito. Né? Você fala, cara, me diz quando é teu aniversário que eu quero te ligar. Aham. Né? Vou até arrumar outra encrenca aqui para. Espero que dê errado de novo para eu conversar que você contigo. Me atenda, né? Exato. Né? São experiências bem desenhadas. E você vê, né? Tem falas do Jeff Bezos lá de 95, quando a empresa estava começando a bombar, 97, ele falando, cara, o nosso foco é o Customer Experience. Cara, quanto tempo demorou para esse conceito chegar aqui no Brasil, né, Pois cara? é. Tipo, de as pessoas falarem realmente assim de Customer Experience, né? Tem um livro maravilhoso. O conceito chegar. A aplicação... Bom, chega. Vamos parar de falar mal de. Vamos voltar para o assunto. Mas só para deixar uma dica para quem estiver ouvindo a gente, tem um livro maravilhoso que chama Entregando Felicidade. Delivering Happiness. Tony Key. Isso, exatamente. Estive nas Appios em Las Vegas, sensacional. Conta para a moçada que está ouvindo qual que é a história que tem ali debaixo do livro. Mas, e assim, é maravilhoso. E olha, quando você realmente se preocupa, né? Você conta a história do livro e eu vou fazer antes vou antecipar um detalhe. Cara, o livro é magrelinho, ele não deve ter 100 páginas, ele é pequenininho, do tamanho de um Kindle, ok? E se você estiver fazendo uma viagem internacional, você lê ele do começo ao fim na viagem. E se você dedicar 4 horas, você consegue terminar de ler. E a cada capítulo o cara te puxa para um assunto novo. Sim. É maravilhosa a experiência de leitura. E aí quando você olha para isso, você consegue olhar para a história que está dentro do livro e para a empresa e entender como que o cara chegou lá. E é fantástico, cara. Num outro episódio a gente falou, o Felipe trouxe o ponto do EX, né, do Employee Experience. Quando eu fui visitar as Appios em 2015, eu fiz um tour lá dentro da empresa e no final do tour eles me deram, sabe aqueles álbuns de formação, de quando o pessoal tá formando na faculdade, no high school lá nos Estados Unidos, eles fazem aquele álbum de fotografia de né? formandos, assim, sabe? Sim, sim. E aí tem a fotinho de cada um com uma frase e tudo mais, né? Cara, eles fazem aquilo da cultura da empresa, dos funcionários. Então, todo ano sai o álbum do ano do Culture Experience das Appios, entendeu? E é muito legal porque as pessoas contam qual foi o highlight da vida delas enquanto colaborador daquele ano. Cara, eu olhei para aquilo e falei, não é à toa que o atendimento deles é tão incrível, né? Pois é. E tem histórias lá, já dessa época aí, quando ele escreveu o livro, é tipo assim, a pessoa liga para lá para perguntar que pizzaria poderia atender o cara no dia. Cara, não é o trabalho deles, entendeu? Na maioria dos lugares o cara vai mandar, né? E é maravilhoso, porque... E eles resolvem. Eles resolvem, exatamente. Exatamente. Tinha uma coisa lá, Carlos, muito incrível. Eles fizeram era um bol, assim, uma tigela, né? Transparente, assim, que era The Dreams Ball. Onde você vai ali, escreve qual é o seu sonho. E você coloca ali. E aí as pessoas podem ir lá e tirar e tentar ajudar a resolver o teu sonho. E a moça que fez o tour das Appios comigo, ela falou assim, olha, um dia ia cantar um cantor aqui, que era o meu sonho, acho que era o tipo Rod Stewart. A empresa fica em Las Vegas, né? Então é mais fácil você ter acesso a entretenimento. Aí ela tinha 2 filhos pequenos e era divorciada, então ela estava sozinha. E o ingresso era caro, né? E alguém foi lá e tirou o show do Rod Stewart, que era o sonho dela. Cara, ela chegou um dia antes do evento, eles falaram assim, ó, tá aqui o teu ingresso VIP, que o próprio time se reuniu para pagar o ingresso para ela, e a babá que vai ficar com seus filhos para você ir no show. Cara,
olha que experiência. Como que um funcionário não vai levar isso pro cliente, entendeu, cara? Exato. E UX puxando o CX, entende? Exato. Experimente isso. Uma falando em 2016, 2017, sabe quando você partiu, foi pro céu, chegou lá na porta, Uhum. e o cara vira para você e fala: o que que você fez lá embaixo que justifica a sua entrada aqui? Uhum. Né? O que que você... pensando só no aspecto profissional aqui para essa resposta, né? O projeto que mais me motivou foi um grande BPO, uma grande estrutura de atendimentos a Sim. clientes. Ele atendia especificamente o segmento financeiro, bancos e cartões de crédito. Ele tinha, à época, algo como 16 mil agentes de atendimento. Tá. E o mercado tem um turnover de 7 a 10%. Isso quer dizer que 1.600 pessoas pediam a conta por mês. Caraca. Que Por mês. tipicamente quem você contratou em No janeiro, RH. quem você contratou em janeiro não chega em outubro. Caramba. E que você está contratando jovens com tipicamente, né, de baixa renda, procurando o primeiro emprego, entrando no mercado de trabalho, para atender alguém atritado com uma instituição financeira, e você nunca teve conta no banco na sua vida, para reclamar do cartão de crédito ou pedir algum serviço do cartão de crédito que você nunca teve na sua vida, nem o da C&A ainda, porque você não teve o primeiro emprego. E é esse cara que atende o telefone. E quando a gente chegou para esse projeto, o nosso trabalho era modelar e desenhar uma plataforma para ser a base de conhecimento dos agentes durante o atendimento. E um número que me marcou muito na época foi: de cada 4 pessoas que eram contratadas, uma chegava ao 3º mês. Então, 3, por qualquer motivo, desistiam ao longo desse caminho. Sim. Pensamos o que era para fazer, o que não era para fazer, e indo direto ao assunto, a gente conseguiu convencer a instituição a desenhar a base de conhecimento não do ponto de vista da instituição, mas do ponto de vista de quem está ouvindo uma reclamação pelo telefone e tem 2 segundos para dizer: sim, senhor, já estou te atendendo, já entendi o que você precisa e estou te atendendo. Então, nós invertemos toda a estrutura da empresa para ir até o usuário, ouvir o que ele estava dizendo e começar a construir o conhecimento a partir de lá, para trás, ok? Bom, o resultado: aqueles 4 caras que entravam passavam 90 dias em treinamento e chegava um na ponta. O treinamento passou de 90 para 30 dias. E dos 4, 3 chegavam na ponta. Oh, que legal. E continuavam trabalhando. E a nota de monitoria de qualidade, de compliance, vamos colocar dessa maneira, desse primeiro atendimento era no mínimo 2 pontos maiores do que com a estrutura anterior. E no final das contas, você olha e você fala: a gente mexeu na vida de 16 mil pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho, achando aquilo não é para mim, aquilo não me serve, eu não sou adequado, para algo do tipo: bem, pergunta aí que eu sei. Se eu não sei, eu sei onde eu busco e eu sei como chega. E isso te dá tranquilidade. A tua tensão quando atende o telefone, ela diminui. A gente deu uma volta toda, mas eu vou pegar um ganchinho que você colocou. Lá atrás eram árvores de decisão. E agora, com toda essa IA que a gente tem, o que a gente consegue fazer hoje? Hoje a gente consegue usar motores de IA generativa ou motores de NLP para entender a intenção de uma pergunta, extrair quais são as entidades e conduzir uma conversa, né? Seja essa conversa por voz ou seja essa conversa por texto, para fazer com que um instrumento eletrônico, um avatar, um assistente virtual, faça o atendimento de uma demanda de um cliente por telefone, por chat, por WhatsApp, bom, por qualquer, né? E aqui a gente começa a entrar num território que é bem divertido, que é toda vez que a gente senta para fazer um projeto com a Sapios, né, de maneira
Muito frequente. Todos os nossos clientes dizem para nós, olha, a gente sabe como atende, a gente tem todas as informações, está aqui a minha base de conhecimento, que é um troço quilométrico, Uhum. estruturada sobre os processos da empresa, sobre os processos internos da empresa. Sim. E aí a tendência, se você está com preguiça, é de você pegar isso, joga para dentro do motor de IA e deixa o motor de IA fazer as respostas. Fazer o trabalho dele. Exatamente. E aí você vai estar falando para os teus clientes como funcionam os processos internos da tua empresa e Perfeito. que você tem que preencher o formulário DT34B e encaminhar em 2 vias para a área de XPTO. Isso não resolve o meu problema como cliente. Sim. Volta para a parte da base de conhecimento e vamos fazer um caminho ao contrário? De verdade, o que o teu cliente te pergunta? Boa. Faz uma curadoria da entrada do que estão te demandando. Boa. Legal? Alimenta a tua IA para responder aquilo, mas para responder direito. Para responder do jeito que o teu cliente está esperando. Lembra que eu falei, não me fale com alegria na voz. Resolva o meu problema. Resolve. E depois você coloca, não deixa de colocar alegria na voz, tá? Mas depois você coloca os outros elementos, mas primeiro trabalha para que resolva. E parte do ponto de vista externo, Do cliente, né? que é da onde estão vindo as perguntas. Senão eu não estava ligando para você. Se eu soubesse como resolve, eu preenchi o formulário. Exatamente. No ano passado, quando a gente começou a trabalhar nos projetos de IA generativa, uma das coisas que a gente percebeu, escutou muito dos clientes é, cara, minha base de dados ou a minha base que pode carregar IA e deixar IA inteligente ou personalizada para o meu caso não é boa o suficiente, né? Do tipo assim, os vários clientes que a gente conversou, né? Eu não tenho os atendimentos bem estruturados ou fechados ou com lições aprendidas para a gente poder melhorar. A minha documentação não está clara ou bem organizada, entendeu? O quanto isso é um limitador aí para boa implantação? Eu diria que ele é uma vantagem, tá? E aí, bom, entenda como um desapego do coração aqui. Sim. É um humano aqui respondendo. Uhum. Quando eu chego num cliente, ou quando a gente chega num cliente e o cliente diz, cara, eu sei que a minha base não é boa, cara, ele já deu 2 passos para frente, ele tá bem adiantado na corrida. Sim. Quando Legal. ele diz, a minha base é boa, tipicamente ele não foi olhar o que tem. Legal? Boa. E aí você pergunta para ele, quando foi a última vez que você fez a curadoria dessa base? Boa. Não, a gente escreveu em 34, né? Em janeiro, na pandemia a gente escreveu esses documentos. E, cara, isso não é mais verdade. Teu público é outro. A maneira do teu público se comunicar é outra. A expectativa dele com relação a prazos, entregas e respostas é diferente, né? Então, se essa consciência existe, cara, já é sensacional. Quando a gente fala de fazer construção de chatbots, tem uma coisa que é muito, muito, muito legal. Você não precisa fazer tudo de uma vez. E essa é uma conversa que a gente sempre procura ter com o cliente. Cara, Pareto, qual é o 20% dos teus problemas que geram 80% da tua demanda? Perfeito. E aí, se o Pareto diz que 80% da tua demanda é boleto, cara, tu não precisa de IA. Vamos escancarar o boleto em todos os teus canais na cabeça da conversa. Naquela Ótimo. primeira árvore, naquele primeiro contato Você com o cliente, entrou- você já fala. Se for Tá. boleto, clique 1. Tá no topo à esquerda do teu site, tá no teu, é um botão no teu Instagram. Se você entrar em contato comigo através do WhatsApp, eu olho o teu número de telefone, vou no CRM, vejo se você tem um boletim aberto e pergunto se é isso que você quer resolver. Perfeito. Resolve o meu problema antes. Depois que você tirar esse 80%, que você consegue fazer com um pequeno esforço e que você consegue, falando para todo mundo que está pensando em colocar chatbots e por aí vai, você consegue, de maneira muito simples, descobrir quanto custa para a tua empresa não fazer. Quantos humanos tem, quantas chamadas foram atendidas, quantos minutos, quanto custa um minuto desse humano, você sabe quanto custa não fazer. Ok? E você sabe quanto você vai economizar se fizer. E quando fizer, aí volta para a questão do omnicanal. Já que você sabe que esse é um problema e é um ofensor, coloca ele em todas as suas plataformas.
o web chat na tua página web, no teu Facebook, no teu Instagram, no teu canal de voz, uma integração, um bot, todas as mídias. Resolve esse problema e começa de novo. Olha e fala, o que está acontecendo agora? Quais são os novos 80%? Quais são os novos 80%? Sempre vai ter um novo 80%. E é legal que esse Perfeito. tipo de abordagem faz com que você, na primeira lançada, você tem recursos que justificam a segunda perna, que justificam a terceira perna, que justificam a recorrência de você construir. E a partir da tua demanda, você pode identificar, vou brincando, seguindo o nosso bate-papo, né? Você resolveu o boleto, a próxima coisa é perguntas frequentes. Perguntas frequentes, legal, vamos usar IA, porque é o melhor modelo, ao invés de usar uma árvore. Perfeito. Legal? Agora a gente tem a tecnologia, o cliente está treinado. Legal? É. Vamos usar tudo que está à disposição a favor do cliente. Eu acho que uma sacada para as empresas aproveitarem a generativa agora, principalmente nesse lance de atendimento, é um conceito de Smart FAQ. Né? É isso que você está falando. isso. Você não precisa mais ter o FAQ, 10 perguntas fechadas que tem a resposta ali. Uhum. Cara, a própria IA generativa, ela pode, à medida que o cliente vai respondendo, você vai tendo lá nos dados o volume de perguntas relacionadas àquilo, ela vai criando as ideias, e aquele FAQ se torna inteligente, ele vai melhorando e evoluindo com o tempo, né? Eu acho que essa Às é vezes, um o que eram 3 perguntas, se elas são constantes em sequência, a IA já entende e coloca as 3 respostas na Exato. primeira resposta. Exatamente. Isso. Perfeito. E aí entra um desafio, né? Porque a gente estava conversando aqui agora. Começa pequeno, faz rápido. Legal? Identifica Boa. a tua necessidade, resolve ela rápido. Uhum. Legal? Gera tempo, gera recurso, gera disponibilidade, recurso humano, gera recurso tecnológico, recurso financeiro, e vai para a segunda. A questão toda é, você chegou na segunda, e a segunda é uma FAQ, é uma IA, seja ela um LLM, seja um NLP, elas não vivem sem curadoria. Boa. Preste muita atenção. Antes de pensar em, putz, eu quero usar essa tecnologia ou esse fabricante de IA generativa, ou eu quero IA generativa porque eu quero, né? Uhum. E a gente entende que tem muitas empresas onde a direção é pressionada a adotar a tecnologia, Sim. né? Mas vamos pensar primeiro em qual é a demanda de verdade, qual é a demanda do teu cliente, Sim, ok? perfeito. Aí você pensa em com que tecnologia você vai adotar, pensa quanto vai demandar depois de adotada essa tecnologia, e aí você faz uma avaliação correta e balanceada de quem vai ser o teu provedor de IA. E eu acho que tem uma oportunidade assim, Carlos, também, que é uma solução nova. Então, você que quer explorá-la, você tem que redesenhar o processo. Não é... Eu vejo um pouco assim, cara, você pode integrar, legal, mas você tem a oportunidade de estar com algo novo que pode redesenhar completamente a tua arquitetura. Eu acho muito legal nesse livro que está atrás de você aí, a Quinta Disciplina, ele conta uma história lá dos anos 80, de quando as automotivas japonesas chegaram nos Estados Unidos e eles fizeram uma comitiva lá, ele era do MIT, o autor, né? Eles fizeram uma comitiva de executivos das americanas, Chrysler e tal, as grandes marcas, e foram visitar as japonesas, né? E eles voltam da visita e eles estão, tipo, rindo assim, sem levar a sério a visita, né? Aí ele perguntou assim, tá, o que aconteceu lá? Daí eles falaram, não, aquilo lá era um cenário, não era uma fábrica de verdade, aquilo ali era um fake. Aí ele assim, como um fake? Aí um cara pega e fala assim, eu estou há 20 anos nesse mercado, não tem como você fabricar carro sem estoque. E na época o que eles estavam vendo era o conceito do JIT, que era o Just in Time. Né? Que você não tinha estoque para ter as peças só chegavam quando você precisava. Então você vê, tipo, eles não conseguiam conceber o não uso de estoque para fabricar o carro. Eu acho que a gente está vivendo meio que esse mesmo momento. Você tem a oportunidade, cara, você pode integrar, continuar fazendo o que você está fazendo mais e a generativa, só que você tem a oportunidade de olhar para o JIT e falar assim, cara, isso aqui é a revolução da forma como eu trabalho, né? E aí eu posso aproveitar a GenAI e construir uma coisa completamente nova, uma experiência completamente diferente.
Essa é a minha percepção, assim, Carol. É exatamente isso, tá? Olhando um pouco para trás, falando da Sapios, né? Uhum. A Sapios, ela é uma startup, ela começou como uma intra-startup, Sim. na Make One, claro, Uhum. né? E o desafio que a gente tinha à época era: sempre trabalhamos com os maiores fabricantes do mundo, referência, fabricantes do quadrante mágico do Gartner e por aí vai, Uhum. para soluções de atendimento ao cliente, ok? Soluções Tá. de contact center. Uhum. E o meu trabalho, à ocasião, era consultoria. Era quem ajudava o cliente a usar o máximo daquela plataforma, né? Que já estava implementada, ou buscar uma nova plataforma para atender a demanda do cliente. E a gente começou a perceber um movimento da nossa base de atender chat com plataformas que não eram aquelas que a gente estava oferecendo. E eu me lembro claramente de ir até alguns dos clientes para entender o que eles estavam buscando. E o que eles estavam buscando era se preparar para a mensageria. Eles queriam o WhatsApp. O WhatsApp ainda não tinha o formato de API. A Sim. época foi bem no momento em que a Meta começou a trazer a API do WhatsApp para poder conectar com sistemas de maneira oficial, né? O cliente estava indo naquela direção e os fabricantes estavam indo numa velocidade diferente. E ali se configurou uma oportunidade de negócio. Perfeito. Né? Olha, automação é algo que a nossa base vai querer, ok? A gente está entendendo que os nossos parceiros vão fornecer essa tecnologia, mas não estão vindo na velocidade que o nosso mercado, o nosso cliente está pedindo, e se configurou uma oportunidade de criar um produto que somasse a plataforma, porque o mercado todo, à época, dizia: tira o teu, coloca o meu. Legal? E isso é uma dor monstruosa para as empresas. Sim. Já fiz um investimento, já treinei todo mundo, né? Empresas com 3, 4, 5 mil colaboradores na sua estrutura de atendimento. A dor da transferência de dados, né? Nossa! De adaptação de banco de dados. Cara, assim, o desafio tecnológico monstruoso. E ali a gente enxergou uma oportunidade de construir uma plataforma que se conectasse a todos os players. Então, no final das contas, hoje a Sapios ela é uma plataforma para construção de chatbots. E nós construímos desde a árvore de decisão, porque quando eu quero um boleto é aquilo que eu preciso. Sim. Ok? A chatbots com as IAs tradicionais, com as IAs generativas, e um mix disso tudo. Você pode usar cada um desses elementos no momento que for mais adequado para a tua conversa, sempre permitindo o transbordo para outros canais. Tá? Legal. Então, a experiência melhor executada. Você entrou para falar comigo e você chegou num ponto de reclamação. Cara, a voz é o melhor canal. Ok? Eu vou te levar para a voz. Ok? Você entrou para a voz e você está precisando de um boleto, ou você precisa de um comprovante, ou precisa agora, nessa época do ano, começar a receber as DIRFs. Cara, eu não te mando uma DIRF por voz. Sim. Legal? Transborda esse cliente para o WhatsApp e faz ele receber na hora. Tranquilo, sossegado, simples. Se ele já se autenticou num canal, a gente aproveita isso no outro. Legal? E essa realidade no mercado não existia e foi onde a Sapios chegou. Para ocupar esse espaço. Você tem uma central de atendimento, é uma tecnologia de mercado, quer aproveitar o que você já fez lá, teu investimento com Google, teu investimento com Watson, teu investimento em GPT, cara, chama a gente e a gente coloca isso em todos os canais. Voltando 2 passos atrás, adota a IA generativa. Cara, hoje não tem como você não usar. Descobre aonde ela pode potencializar você como indivíduo primeiro. Boa. E depois a sua empresa. Não tenta o caminho ao contrário. Boa. Não, eu vou comprar um bot com IA generativa porque, puxa, direção tá me mandando isso, ou então é o mais quente do mercado, quero sair na frente do meu concorrente. Esquece todas essas coisas. Procura uma IA, desculpem, procura uma IA que te ajude a melhorar a tua performance para que você comece a ter contato, para que você comece a entender como ela funciona.
qual é o uso, quanto ela te potencializa, aonde que você não quer usar, e vai ficar muito mais fácil você fazer isso para a tua organização. Você usa o Office, começa a usar os copilots. Uhum. Começa a usar a IA generativa para trabalhar aquela planilha de Excel que o teu estagiário é que faz para você. Perfeito. Usa uma IA para te ajudar a fazer resumo de texto ou resumo de ata de reunião, ou o contrário, né? A preparar um texto que tem que ser publicado e conversa com essa IA para entender, estou escrevendo da maneira certa? Estou apresentando da maneira correta? Levanta para mim dados estatísticos que corroborem ou que contrariem essa minha afirmação. Usa, né? E a partir daí começa a levar isso para tua empresa. E isso daí vai também te ajudar a entender qual é aonde que ela se encaixa, né? Qual é Exato. o potencial que ela tem, né? E aí, falando nesse potencial, Rodrigo, a gente falou muito aqui de atendimento, né? Mas a área de vendas foi muito impactada por esses movimentos também, né? De mensageria, de chatbots e assim por diante. Como é que você viu essa evolução do seu trabalho aí com vendas? Olha, na parte de vendas, principalmente, a gente acompanhou muito vamos dizer, a entrada do chatbot, né, e a entrada desse atendimento, principalmente quando o cliente precisava tirar uma dúvida, precisava conhecer mais da empresa, né, fazer toda essa parte de conscientização também, quando existia essa necessidade do primeiro contato, para produtos também, geralmente de valor agregado um pouco maior. Você tem essa necessidade de contato do cliente, né? Às vezes não tem uma informação no site, ou às vezes, principalmente como é muito comum no Brasil, né? Não ter o preço, não ter aquela característica, né? De não, vamos esconder aqui, vamos negociar. Então, isso é uma característica cultural que nós temos aqui, né? Acho que de toda a América Latina. Então, esse tipo de atendimento, ele se tornou muito mais fácil, muito mais rápido para você guiar, né? Para você abrir esse leque de vendas, né? Então é uma coisa que você pode sim usar, dependendo do seu mercado, mas que, assim, se você depende muito do tipo de máquina de vendas, né? Um termo que o pessoal gosta muito de usar, da sua máquina de vendas. Depende de como você está construindo a sua máquina de vendas. É como a gente estava falando aqui, depende tudo da jornada que o seu cliente quer passar, como que aquele mercado vê esse tipo de relacionamento. Não adianta querer reinventar a roda, né? A partir do momento, nosso cliente, ele trabalha dessa forma, ele quer falar, ele quer entender o que o produto faz, o quanto ele custa diretamente, o que ele faz a mais que o outro, para ele tomar uma decisão. Porque ele já está se informando lá atrás, né? Ele já foi no Google, ele já viu 13 vídeos no YouTube a respeito daquele produto. Ele já, possivelmente, se o seu vendedor tem menos de 6 meses na empresa, ele já sabe mais do produto que o seu vendedor. Então, ele quer tomar aquela decisão. Então, o seu papel com essa tecnologia é facilitar esse acesso, né? E a partir do que o Carlos falou aqui também, fazer com que todo esse acesso seja mais rápido, né? Perfeito. Perfeito. O Google até lançou um relatório faz alguns anos, acho que uns 2 anos, falando sobre um conceito, como o funil de vendas está morrendo. Eles apresentaram um conceito chamado The Messy Middle, que é o meio de campo bagunçado, digamos assim. Eles desenharam tipo um símbolo do infinito, que hoje o cliente ele não meio que segue o processinho. Ele está o tempo inteiro avaliando, explorando a solução, avaliando, explorando, até que ele decide pela experiência, né? Escolhe um dos produtos e assim por diante. Pela experiência, às vezes pelo cansaço da quantidade de informações também que surgem, né? Mas às vezes até o processo de decisão do cliente, ele passa muito pela indecisão dele. O que é mais importante para mim? Isso ou isso? Eu tenho certeza que todo mundo, né, que está assistindo, ou então nós mesmos já passamos por isso, né? Na escolha de um computador, na escolha de um carro, o que é mais importante? É isso ou aquilo? É velocidade ou é segurança? É consumo ou se ele para mais rápido? Tem tudo isso que nós temos que fazer. Então, o nosso papel é sempre facilitar essa vertente para o cliente para que ele consiga decidir também mais rápido e tenha acesso a essas informações. O processo de venda, né? Às vezes, vamos voltar, né? Eu sou o cara da barba branca aqui. Lá atrás, se eu queria trocar de carro, eu procurava uma pessoa que eu conhecia e tinha um modelo de carro para indicar. Que preferencialmente já tivesse há mais de 1 ano ou 2 anos, que fosse fiel àquela marca, para entender qual era a percepção dele, do meu tio, do meu primo, do meu vizinho, sobre aquele dado produto. E o que ele dizia era verdade. Eu ia até a loja, comprava o bem
Se o carro fosse legal, se ele me atendesse, estivesse feliz, cara, eu continuava comprando naquela loja com aquele vendedor pelo resto da minha vida. Cara, hoje a gente não tem fidelidade à marca de margarina. Uhum. É Não é verdade. verdade. Por quê? Porque é muito mais fácil eu pegar um popurrí de opiniões Sim. no Google, que nos ensinou, e foi ele que bagunçou essa jornada para Exatamente. Exatamente. Pra No esse fim, modelo. no fim, ele descobriu uma coisa que aconteceu de uma coisa que ele mesmo bagunçou, né? Exato, exato. Exatamente. Tá lá porque foi ele que fez. Bom, E assim, as relações de consumo pós redes sociais, a mesma história. e aí você trouxe um ponto bom, que é a importância do crescimento da creator economy, né? Sim. Que foge um pouco já do chatbot, Uhum. mas até pensando com a IA generativa, a oportunidade que existe da personificação, da voz em escala dos influenciadores, assim por diante. Mas a jornada de compra mudou completamente. Hoje você vê, cara, quantas pessoas compram por causa do influenciador, né? É impressionante. É impressionante, é impressionante. É impressionante, é impressionante. impressionante. Que era a antiga pessoa que tinha o produto, agora é o influenciador. Não necessariamente um usuário. E eram, assim, a gente viu aí para trás, se olhar um pouco para trás, se eu quisesse vender, tudo que eu tinha que fazer era marketing. Se eu queria fazer marketing, eu comprava mídia. Quanto mais presente na mídia eu estava, mais eu vendia. Uhum. Não interessa minha proposta de valor, preço, tudo isso era secundário. Sim. Legal? Essa mídia saiu de consolidadores como rádios e televisões e por aí, revistas, e caiu na mão de todo mundo. Hoje todo mundo pode ser um influenciador sobre um determinado assunto, e eu tenho o poder de mídia na minha mão. E voltando aí, fechando, dando 2 passinhos para trás com relação às ferramentas generativas, em algum momento a gente vai ter que sentar e pensar em aspectos éticos, em aspectos de proteção de dados, em aspectos de uso de marca, que hoje em dia a gente assiste um vídeo e não sabe se quem tá lá é quem tá lá, se tá falando e tá falando aquilo mesmo, se é aquela verdade. pessoa, se é um fake, e com que velocidade e com que intensidade isso pode ser danoso, pode ser... tem o ônus e o bônus aí da tecnologia, né? Pô, com essa provocação do Carlo, eu acho que a gente pode preparar um próximo episódio para a gente falar aí do mundo sintético que está chegando, Sim. né? O mundo criado por dados feitos puramente por inteligência artificial. Tem crescido muita discussão sobre uma teoria lá dos anos 2000, que era a teoria da internet morta, que é a internet feita por algoritmos para cumprir algoritmos. Eu acho que esse é um ótimo tema para a gente trazer o Carlos de volta aqui no podcast. Vai ser divertido, vai ser divertido. Carlos, obrigado pela Opa. participação, foi sensacional, Rodrigo, obrigado também. Muito obrigado. Pessoal, fiquem de olho no nosso podcast, onde você aprende mais sobre como encantar os seus clientes e construir experiências inesquecíveis. Valeu, até a próxima.